Bom dia, pessoal. Está começando mais um devocional aqui no Temor e Tremor. Assentado no trono estás, cheio de majestade e glória. Olá, eu sou o Oliveira e a nossa reflexão de hoje se encontra em 1 João, capítulo 5, versos 13 ao 19. Amém? Pois eu sou teu, e onde estás? Eu tenho casa. Vamos dar início com a oração. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos direção, te pedimos misericórdia nesta manhã. Te pedimos, Pai, a Tua presença, para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa me ajudar com essa reflexão. Que o meu amado irmão ou irmã que estiver ouvindo possa ser edificado, Pai, através de mim, pelo poder da Tua palavra. Que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas nessa manhã. É assim que eu oro, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nossa leitura vai ser em 1 João, capítulo 5, do verso 3 ao 19, já findando a carta, a primeira epístola de João, né? Então espero que você possa estar com suas Bíblias em suas mãos e vamos ler esses versículos, amém? Eu tenho como título o poder da intercessão. Não sei como está aí na sua, mas deve ser alguma coisa parecida. Verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade dEle, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém. Bem, vamos iniciar nossa reflexão esta manhã com os pensamentos de João, né, sobre esses versículos. O que ele quis passar para a igreja, passar para nós nos dias de hoje, sobre o poder da intercessão, o poder de nós orarmos, intercedendo por outros, até mesmo por nós. Bom, João começa nos dando, né, e reafirmando a certeza de todo crente. Então, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Estamos seguros nessa afirmação, não só de João, mas também essa afirmação feita pelo próprio Jesus. Se não me falha a memória, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, se encontra também e algum versículo no Evangelho de João, que não estou lembrado agora. Então, na abertura da epístola, João disse: estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Você pode encontrar essa referência lá na abertura da epístola, 1 João, capítulo 1, verso 4. O texto ele mostra em que constitui essa alegria. É a consciência da comunhão com Deus, da comunhão com seu Filho e da comunhão de Deus com os seus santos. Então, resumindo em outras palavras, é a posse da consciência da vida eterna. Você ser consciente da vida eterna. Você pode, quando tiver tempo, lê-lo. João, capítulo 17, verso 3. Então, o versículo 13, ele
como ele vai dizer, tipo, esse versículo ele é comparado com o versículo paralelo no Evangelho, que se encontra lá em João, capítulo 20, verso 31. Então, temos aqui um propósito semelhante, mas não idêntico. João ele escreveu no seu Evangelho para que tenhais vida. E aqui ele escreve para que saibais que tendes a vida. Um conduz à obtenção do benefício, o outro à alegria de saber que o benefício foi obtido. Então, tem essa semelhança, eles são comparados. Então, o propósito de um é produzir a fé, e o propósito do outro é tornar claro os frutos da fé. É isso que João está querendo mostrar aqui no verso 13. Passando para o verso 14, nós temos aqui como nós acabamos de ver no verso 13. Temos a vida eterna e com ela temos o benefício de falarmos diretamente com Deus por meio da oração. Agora João vai falar a respeito da intercessão, de orarmos um pelos outros, de orarmos por um irmão. Então, nós temos a confiança, a ousadia na oração, por saber que o que você pedir segundo a vontade de Deus, Ele concederá. Pois a nossa confiança é em sabermos que Ele nos ouve quando nós falamos com Ele. Pois cremos no Seu Filho, temos o benefício de termos agora a vida eterna, de termos essa afirmação confirmada não só por João, mas também por Jesus. E tudo isso nos dá confiança, uma ousadia na hora de pedirmos algo ao Senhor. Mas é claro que conforme a vontade de Deus. Pois na medida em que a vontade de Deus não é a nossa vontade, então não estamos permanecendo na fé. E as nossas orações elas não são aceitas por Deus, porque você pede algo que você acha que vai ser bom para você, mas Deus sabe que não vai ser. E Ele sabe também que você está pedindo pelo seu ego, pelo seu orgulho. E que não é a vontade de Deus, não é através da vontade de Deus, a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Então por isso Deus não vai atender a sua oração. Porque não é aquilo que Deus quer para você. Então, um cidadão chamado Henry Alford, teólogo, crítico textual, erudito, poeta e escritor inglês, disse: se conhecêssemos a vontade de Deus e a ela nos submetêssemos de coração, seria impossível para nós pedir algo pelo espírito ou pelo corpo que ele não realizasse. Esta era a condição ideal que João tinha em vista naquele tempo. É o Espírito que nos ensina no nosso interior e é Ele mesmo em nós, agindo em nós, que pede segundo a vontade de Deus. Então, se você vê alguém praticando pecado, que não é para a morte, ore. Vamos já entender por quê. Então no verso 14 ele afirma essa confiança que nós temos para com Deus, pois tudo que nós pedimos, conforme a sua vontade, Ele nos concederá, pois Ele nos ouve. E tendo essa certeza que depende da outra, né? Pois é assim, se confiamos na bondade de Deus, então estamos certos que a nossa confiança ela não é falha. Pois se Deus ele nos ouve e é a vontade dele conceder o que pedimos, então façamos como está escrito lá em Marcos 11, verso 24. Você, quando tiver oportunidade, pode dar uma passada e dar uma lida lá, pois eu não estou lembrado agora. Então, portanto, eu vos digo que tudo o que pedires orando, crede que recebeis, e vós o tereis. Acho que é isso que tem escrito. Então, nossos corações e petições já foram ouvidos e até atendidos por Deus, embora você não veja ou perceba visivelmente, pois é no tempo de Deus, não no nosso tempo.
Leia Mateus 7, verso 8. Amém? Já no verso 16, aqui João vai falar sobre o pecado, como eu falei. O pecado que leva à morte. A gente sabe que todo tipo de pecado tem o mesmo peso. Não tem pecadinho, pecadão, e não tem, a consequência não vai variar de acordo com o seu pecado, não. Pecou, pecou, é pecado. Então o pecado ele pode ter um caráter que leva à total separação de Deus, que é a morte espiritual, a morte eterna. E a esse pecado, João, ele nos aconselha a não orar. Então, é como se fosse o último extremo, um caso perdido. Você vê a pessoa praticando pecado, você conversa com a pessoa, admoesta, exorta, ora, mas a pessoa não muda, não sai do caminho errado e continua no erro. Então, meu amigo, é o pecado para a morte. Esse é o pecado que João está se referindo aqui. Mas se você vê seu irmão cometendo um pecado e que você pode ajudar a sair desse caminho mal, ore, e assim você lhe dará vida, pois ele será tocado pelo Espírito e se arrependerá, pois não é pecado que leva à morte, mas se ele vir a continuar praticando, poderá ser um pecado que leve à morte, poderá ser o caso, né? Ele fala no verso 17 que toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então no verso 16 ele vai dizer: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que pecam para a morte. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, não sei se vocês entenderam. Você pode tirar aquela pessoa do caminho errado, você sabe que ela está pecando, você pode ajudar orando, e o Espírito Santo toca, e ela cai em arrependimento e sai daquele caminho, então você transfere aquela pessoa novamente. Mas se você já fez tudo e a pessoa não quer assumir, não quer se arrepender, então, meu amigo, infelizmente, o João nos diz para não orarmos mais, para não interceder mais por essa pessoa. Já no verso 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui João ele insiste fortemente no encerramento da sua carta que o que representa o verdadeiro cristão é a ausência de pecado voluntário. Então quer dizer que o crente genuíno ele não pode pecar? Não. Pode haver tropeço, mesmo que precise das orações dos amigos, mas não há injustiça proposital. Não foi de propósito. Nós estamos sujeitos a falhas, nós somos imperfeitos enquanto estivermos aqui na Terra. Nós podemos buscar todos os dias a santidade, mas uma hora você pode falhar, você pode escorregar e cair. Mas aqui o que João está se referindo aqui é ao pecado voluntário, aquele pecado que você escolhe fazer, entendeu? Não que você busca a santidade todos os dias, mas infelizmente chega uma hora que você tropeça e cai. Isso não quer dizer que você não é crente de verdade ou não se santificou bem. Porque nós estamos sujeitos a falhas, nós somos pecadores, nós somos maus. E mais cedo ou mais tarde nós podemos pecar. O que não pode acontecer é o quê? É que nós continuemos num erro. E que esse pecado seja de propósito, entendeu? É isso que João está falando aqui. Pois não há injustiça de proposital. E nós, sendo filhos de Deus, o próprio Deus nos guarda, Ele nos preserva. E assim o diabo e os seus anjos não têm influência sobre nós, enquanto o cristão permanece em Cristo. Então, enquanto você permanecer em Cristo, por mais que você caia, que você fale, que você tenha tropeços na sua vida cristã, você tem a certeza da vida eterna, você tem a certeza de ser filho de Deus. E você provavelmente não vai pecar porque quer. É porque a carne é fraca, como fala a palavra. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, até o cristão mais genuíno que você pode conhecer, pode cair a algum momento, ou já caiu, mas ele não continuou no erro, entendeu? Não continuou no caminho do pecado que leva à morte. No verso 19 ele conclui: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, o mundo ele permanece no poder do maligno,
Assim como o cristão ele permanece em Cristo, o mundo ele permanece sobre a influência do maligno, pois quem não é de Deus é do mundo. Ele não vai ouvir as coisas de Deus, ele não vai ouvir as boas novas de Deus, pois ele é nascido do mundo. Ele permanece no mundo, assim como um cristão, ele permanece em Deus. Ele não é influenciado pelo inimigo. Por isso deve ser total a separação da igreja e do mundo. Então, espero que você possa ter sido edificado de alguma forma com essa pequena reflexão, que nós temos a reafirmação de termos a vida eterna por João. Nós temos aqui a nossa confiança e a ousadia quando orarmos a Deus e pedimos algo, pois a gente sabe que por nós termos a vida eterna e sermos filhos de Deus, Ele nos ouve e Ele atende conforme a sua vontade o pedido que nós fazemos a Ele em oração. E se nós sabemos que Ele nos ouve, quando ao que nós pedimos a Ele, temos essa confiança redobrada em saber que os nossos pedidos serão concedidos, mas conforme a vontade dele, não a sua vontade, e no tempo dele, não no seu tempo. Então, se alguém ver seu irmão cometendo pecado e puder orar e tirar ele desse mau caminho, ore, interceda, pois a oração ela tem poder. Eu mesmo já presenciei muitos casos de orações feitas que Deus respondeu e foi só coisas boas na vida daquela pessoa que estava passando por aquele problema. Então, não cesse de orar. Se seu irmão está cometendo pecado, ore e ajude ele a voltar para os caminhos do Senhor, ao Espírito tocar no seu interior e que ele possa se arrepender e não cometer mais o pecado para a morte. E todo pecado tem o mesmo peso, não tem diferença, pode ser o que você acha que é pequeno, uma mentira perto de um assassinato, não, tudo é pecado. E sabemos que aquele que é nascido de Deus, Deus o preserva da ação do inimigo. Ele não vive pecando. Pode ter falhas, pode ter recaídas, mas ele vai se erguer e vai continuar a caminhada, se santificando. Porque ele é nascido de Deus e Deus o guarda ele do maligno. E nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo inteiro está ainda sobre a influência do maligno. Que nós possamos refletir e pensar o que nós podemos fazer para tirar essas almas que ainda estão no mundo, sendo influenciada pelo inimigo. Queria fazer uma oração para encerrar. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, obrigado por mais essa manhã. Vai perdoando, Senhor, os barulhos que puderam vir a atrapalhar esse devocional, esse podcast. Que o Senhor possa ser com meu amigo, com minha amiga que está ouvindo, e que o Senhor possa abençoar o resto da manhã, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, na nossa caminhada cristã, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um dia. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Esse foi mais um devocional aqui no Temor e Tremor, comigo, Oliveira. Amém. Eu tenho casa.